Muito boa tarde para você. Tá começando mais uma Vida Não Para para todo o Brasil. E eu te desejo uma semana linda, cheia de bênçãos e de coisa boa. E claro que eu te convido a ficar comigo aqui nessa próxima hora, para que a gente possa entender tudo sobre tudo. Porque esse aqui é um programa que fala sobre tudo, desde o teu direito, da tua saúde. Então, você tem esse convite e... coloca o telefone aqui pra gente, produção. Coloca aqui, participa comigo. 419-8793-6281 é um número pra gente bater papo e conversar. Bem, no programa de hoje, a gente vai revisitar a importância do uso do protetor solar. E lembrando que esse uso não pode ser apenas no verão, viu, gente? Mas também no inverno. A gente já passou por essa estação, tá chegando a estação mais quente do ano, tem que redobrar os cuidados. Então vamos ficar bastante atentos a essas informações. Outra história é o seguinte: você sabe o que são os marcos motores? São aquelas etapas que todo mundo passa durante a vida, que é o crescimento, desenvolvimento. Hoje a gente vai aprender a identificar esses marcos motores do nosso corpo. E você mãe, você pai, você vó, você vô, vai poder identificar nessa entrevista e nessa conversa o que pode estar acontecendo de errado com a sua criança, para você poder já identificar se essa criança está com esse marco motor bem desenvolvido ou em desenvolvimento ou está em atraso. A gente vai entender tudo isso daqui a pouco. Combinado? Agora chega aqui comigo. As suas roupas de couro, elas sempre ficam ali cheias de bolor? No verão? Você sabe, né? A gente percebe que isso acontece mais. As roupas ficam mais tempo fechadas dentro do armário por aí pelo menos 4 meses, né? Hoje a gente vai te dar algumas dicas muito legais no cuidado com as roupas de couro. Claro, tem o couro natural, tem o couro sintético. Vamos entender as diferenças e como recuperar, de repente, esse couro sintético que está perdido. Agora chega aqui comigo porque a gente vai falar de Natal. O Natal de Curitiba já é considerado uma das maiores festas da época no país. E esse ano nós temos uma exclusividade, viu? Estamos chiques aqui. Shows da Disney, isso mesmo. E esses shows estão espalhados por vários parques aqui da nossa cidade. E o Sérgio Júnior, nosso querido repórter, foi lá conferir um pouquinho para vocês. Vamos ver? Curitiba abriu o Natal Disney Celebra, um evento que promete ser inesquecível, montado no Parque Barigui. É a primeira vez que a Disney cria no país um circuito especial para uma cidade. A fanfarra recepciona o público em horários alternados. O espaço tem instalações de luz e música, além de muita diversão. Entre os pontos mais procurados estão a Árvore dos Desejos, de 35 metros de altura, e a presença da Minnie e do Mickey em algumas atrações. Eu particularmente adoro, o Mickey e a Minnie, então eu tô aqui fascinada. O percurso começa em um túnel de 120 metros e antecipa a imersão do circuito. Este é o Túnel dos Desejos. É um show de luzes. Repare que os arcos estão no formato da orelha da Minnie e do Mickey. E essa noite está mais iluminada. É o lançamento da Disney inesquecível aqui no Parque Barigui. A primeira vez em Curitiba. Na verdade, é a primeira vez no Brasil. Atrações que vão até o final do mês de dezembro. Outra novidade é o Disney+ Open Air, que vai exibir 56 filmes ao ar livre, de graça. Já as experiências temáticas e apresentações especiais têm acesso pago. O parque está aberto, as apresentações do cinema são gratuitas para que as famílias venham curtir o melhor e maior Natal desse país. Lembrando que há apresentações em todos os grandes parques da cidade, um circuito no centro muito forte. A chegada da Disney também marcou a inauguração da maior árvore de Natal de Curitiba. O evento proporciona atividades interativas com o mundo Disney. É emocionante, né? É gostoso poder ver, parece que você traz a infância de novo, né? É uma emoção muito grande. Eu adorei, eu sempre amei a Disney e eu fiquei muito feliz. Isso foi muito divertido! Até logo! Muito legal, não só para as crianças, mas para os adultos, né? Assim como você, de repente, ou como eu, que nunca foi para Disney, tem um pedacinho da Disney aqui na nossa cidade, vai poder curtir pelo menos um pouquinho. Agora vamos falar de um negócio que está na moda e todo mundo quer tomar, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, peraí, eu comprei, tô tomando, às vezes nem sabe para que serve. A gente vai falar sobre creatina. Só que a creatina, ela pode ser usada
apenas em forma de suplemento voltado a quem? A um público adulto, aos idosos, de repente, que precisam suplementar, ou aquele adulto que está fazendo academia, ou de repente aquele adulto atleta. A gente já comentou sobre isso aqui no programa, já falamos sobre suplementos, já falamos sobre a importância deles na vida da gente. Só que tem uma marca, presta atenção nessa informação, uma marca que lançou um picolé de creatina. O que fez com que a Anvisa proibisse imediatamente essa comercialização do produto. E aí, meus amigos, a gente precisa entender, afinal de contas, como funciona a lei de suplementação dentro de alimentos que a gente conhece no dia a dia. Você sabe ou não? Vamos entender aqui com a doutora Melina Breckenfeld Heck, que é advogada e professora de Direito Econômico, que está aqui comigo. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Olá, Carla, tudo bem? Então, como você bem falou, a creatina ela é prescrita por profissionais da área de saúde, nutricionistas, médicos, para atletas, para pessoas que precisam suplementar para fortalecer os músculos, enfim. O que a Anvisa proibiu não é a utilização da creatina, certo? Ela proibiu que a creatina fosse utilizada como um ingrediente de um outro alimento. Porque, por exemplo, o picolé, agora nesse calor, várias pessoas vão comprar o picolé sem ter conhecimento do que é a creatina, para que ela serve. Então a Anvisa proibiu para evitar que o público em geral, pessoas que não estão orientadas a consumir esse suplemento, pessoas que não têm conhecimento muitas vezes de algum problema que possam vir a ter. Então o papel da Anvisa, o que é a Anvisa? A Anvisa é uma agência nacional de vigilância sanitária, que ela define para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, tem pessoas que nunca ouviram falar da creatina e vão tomar esse sorvete e podem ter alguma intercorrência, alguma situação. Então, o papel da Anvisa realmente é garantir a segurança, proteger a saúde da população. Então, por isso que houve essa proibição. Já respondendo a pergunta aqui da Gleciane de Sobral, no Ceará. Tudo bem, Gleciane? Bem-vinda. Foi isso que ela perguntou. Quais foram os motivos que levaram a Anvisa a proibir o picolé de creatina? Até porque, quando se trata de picolé, gente, vamos combinar uma coisa? Eu acho que a primeira pessoa na família que quer tomar o tal do picolé é a criança, né? Quando você tem criança em casa. Então, a criança, ela vai se sentir atraída, né? Poxa, é um picolé, é inocente. Sendo que a creatina é somente para adultos. Exatamente. O que acontece é que a Anvisa não tem ainda estudos que garantam a segurança de a creatina ser um ingrediente de um alimento. Como suplemento, realmente ela é permitida, é prescrita, isso não é o problema a creatina em si, o problema é ela virar um ingrediente de um alimento. Então isso que não é ainda seguro para o corpo humano, para o consumo do público em geral. Atrelar ela a um sorvete, a um picolé, realmente vai atrair crianças e crianças não, até onde eu tenho conhecimento e levantamentos que foram feitos, crianças não tomam creatina, porque elas estão tendo uma fase que não precisariam disso. Agora, um picolé, como você disse, é impossível, né? Atrai todos os públicos, né? Inclusive, principalmente as crianças. Agora, você que está me assistindo, pode mandar tua pergunta relacionada a, de repente, o que utilizar, o que pode ser utilizado, por exemplo, em alimentos industrializados, que muitas vezes você nem sabe o que você está consumindo. Um exemplo, tem marca de creatina, aliás, tem marca de whey protein, de proteína, adaptando cafés com proteína. E muita gente compra aquele coffee, aquele super coffee, por exemplo, é um super café, que contém o produto e muitas vezes você não sabe nem o que você está consumindo. Ah, não, esse daqui é um café melhorado, que dá energia. Só que as pessoas, elas precisam ler os rótulos, né, doutora? Isso que garante a lei, o que garante, claro, a segurança alimentar da pessoa. Exatamente, os rótulos já servem para orientar, mas nem sempre as pessoas têm esse hábito de ler. E também tem uma outra questão, o produto lá é uma embalagem pequena, não tem como ter muita informação. É diferente do suplemento ou do medicamento que tem toda uma bula, que a Anvisa também cuida da questão dos medicamentos. Então quem abre um medicamento, qualquer medicamento registrado na Anvisa vai ter lá todas as orientações, reações adversas. Agora, um picolé nem tem como, né? Não cabe na embalagem, então é algo que realmente não há segurança. Agora, o que eu estou dizendo agora, em 2025, a proibição é de 26 de novembro, agora, recentemente. Não quer dizer que daqui 5, 3, 2 anos não sejam realizados estudos e comprove, não tem problema o consumo, vender, dizendo que é para o público de tal e tal idade. Então, é algo que vai demandar levantamentos, estudos aí para garantir a segurança de todos nós, né?
Até porque isso não pode ser proibido a venda, por exemplo. Se está autorizado pela Anvisa e o dono do estabelecimento comercial ele tem para vender, ele não pode ter essa proibição, por exemplo, como se fosse uma bebida alcoólica, que ele não vai poder vender para menor de 18 anos. Ele vai vender para todo mundo, é um picolé. Realmente, o que acontece? Há produtos que realmente já tem a definição, a tal idade não pode consumir. Então já há essa atuação da Anvisa, de outros entes governamentais, órgãos públicos que proíbem venda de cigarro, venda de bebida alcoólica. Então já há. E o que acontece? Os pais vão ver, a criança está tomando uma cerveja. Tem como lá, não vai tomar porque você não pode. Agora o picolé, como é que o pai vai saber que aquele picolé tem o ingrediente? Então alguns produtos realmente são comprados assim em qualquer local, às vezes na praia, né? Nós estamos lá na praia e estão vendendo picolé. Então, às vezes a criança tem o dinheiro, tem a mesada. É diferente de um estabelecimento que vai vender um tabaco, né? Uma bebida alcoólica que já consegue identificar, ou deveria pelo menos ter essa identificação. Tá certo. Quero te agradecer, quero te convidar a voltar mais vezes para a gente bater papo, conversar e trazer, claro, o direito das pessoas aqui para a televisão, para que as pessoas possam saber o que está acontecendo nesse mundo aí. Com certeza, eu estou à disposição, adoro aqui essa TV, o Santuário, o Padre Reginaldo, então eu fico à disposição sempre. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer te receber. Você que está me assistindo agora, presta atenção nesse recadinho da Olga Bongiovanni para a gente continuar por aqui. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um tema bastante importante, marcos motores. Você sabe o que significa? Você sabe que existem vários momentos e vários perfis de crescimento. Os momentos em que a gente passa na vida, no desenvolvimento da cabeça, no desenvolvimento dos nossos braços, das nossas pernas, na nossa locomoção, no desenvolvimento dos nossos órgãos de forma geral. Tudo isso inclui o desenvolvimento normal de uma criança. Mas você sabe como identificar um problema no desenvolvimento do marco motor? Não? Eu volto já com essa resposta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você sabe o que são os marcos motores do desenvolvimento infantil? Não sabe? Então deixa eu te contar. Controlar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar, andar, correr. O que a maioria das crianças deveria fazer nas suas idades específicas.
E é sobre isso que a gente vai entender agora, um assunto bastante importante, que muitas vezes você tem a sua criança, mas você não está tendo um comparativo. Principalmente isso acontece com pais e mães de primeira viagem, que não tem outra criança próxima para comparar. Se está no desenvolvimento certo, se não está. E às vezes, quando percebe um atraso nesse desenvolvimento, vai procurar ajuda já é muito tarde. Então, a gente vai entender isso tudo com a Júlia Toni, que é fisioterapeuta pediátrica. Está aqui com a gente. Tudo bem, Júlia? Bem-vinda. Prazer te receber. Obrigada. Prazer é meu estar aqui com vocês. Para a gente começar essa conversa, a gente foi para as ruas, Júlia, para descobrir se as pessoas sabem o que significa marcos motores do desenvolvimento. Vamos ver o que o pessoal falou? Sila, me conta, você acha que os pais sabem quando o bebê está atrasado em alguma etapa, como sentar, andar, falar, ou só descobre isso com a ajuda do médico? Eu acredito que com a ajuda do médico, né, um profissional. E você se lembra com quantos meses o seu filho começou a sentar, engatinhar, andar? Uma fase demorou mais e te preocupou ou não? Não, ele evoluiu bem. Assim, começou a andar com 1 ano e 15 dias e falou também as primeiras palavras com 1 aninho e foi isso. Na sua opinião, você acha que os pais, quando sentem esse atraso no filho, devem buscar uma ajuda médica ou não? Ah, sim. É muito importante, né? Para a evolução da criança, né, em si. E hoje em dia tem bastante, né, criança com autismo, bastante doenças assim, né? Que acho que é importante, desde criança, já acompanhar. Eu acredito que só percebe com a ajuda médica. Porque a correria do dia a dia, hoje o pessoal não está muito prestando atenção assim, nos filhos, o que está acontecendo, acontece muita coisa, né? Então, ele só vai perceber quando já precisa de ajuda médica mesmo, entendeu? Então, na sua opinião, tem que ir cedo já para o médico, já perceber se tem alguma coisa atrasada ou não? Isso, já começar o tratamento, né, específico para aquele problema, né? E você contou que tem 2 filhas, né? Você lembra quando elas começaram a andar, falar, sentar, engatinhar? Você percebeu algum atraso ou não? Ou ficou preocupada? Lembro sim. Não percebi nada de que tivesse algum problema, né? Perfeitos. Na verdade, isso é muito relativo, né? De pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm um pouco mais de experiência, então já sabem, tem os pais de primeira viagem que vão aprendendo, ou com a ajuda de algum familiar, ou sim com a ajuda dos médicos, mas é bem relativo. Eu acho que assim, não existe atraso, né? Cada criança, cada pessoa tem o seu tempo de aprender e de fazer as coisas, né? Isso depende muito, porque eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação, né? Acesso à informação. Se você parar para analisar, antigamente ninguém acompanhava isso, né? De certo modo. Mas eu acho que tem gente, vai depender muito de família para família. Tem gente que percebe mais, tem gente que não, né? É importante, então, desde pequenininho já está com esse acompanhamento médico? Desde sempre, na verdade. Eu penso assim, se a pessoa tem como ir desde antes, já desde a gravidez, eu até aconselho, sabe? Muito bem, agora é contigo. Quero saber de ti, Júlia. Como é que você vê essas respostas e o que são esses marcos motores? Quer dizer, ali teve muita resposta. Teve gente que falou que não existe atraso, que cada um tem seu tempo, pensando bem de forma individualizada, mas não é bem assim na prática, né? A gente sabe, quando você tem um filho, você quer que ele seja o mais perfeito possível, né? E esse é o desejo do pai e da mãe. E aí, quando você enxerga e percebe que tem algo diferente, claro que você vai ficar preocupado. São várias camadas, né, de tudo que as pessoas falaram, dá para trazer vários pontos. Então, primeiro, cada bebê, cada criança realmente tem o seu tempo, mas a gente tem que olhar com esse olhar individualizado, mas entender que tem janelas de oportunidades. Então, cada etapa pode ser atingida e deve ser atingida em um determinado tempo. Já tem, por exemplo, o sentar. A gente espera que atinja ali aos 6, 7 meses, mas a gente pode entender que vai a partir dos 5 até os 8, mais ou menos. Então já tem uma janela esperada, pensando que cada criança tem seu tempo. Se passar dessa janela que a gente já abre, já considera um espaço maior, aí realmente precisa intervir. Então, todo atraso a gente deve prestar atenção, chama a nossa atenção para a gente entender.
é só essa questão do atraso no desenvolvimento motor ou tem outra condição associada? Porque às vezes os marcos motores são habilidades que precisam ser atingidas em uma determinada etapa, né? Às vezes esses marcos motores vão ser atingidos dentro dessa etapa e tá tudo bem. Se não tiver, o médico geralmente faz esse encaminhamento para fisioterapeuta e aí as famílias vêm pra gente também. Ou às vezes, como as famílias têm muito acesso à informação ultimamente, elas mesmas já vê nas redes sociais alguma coisa, já buscam informações e já levam para o médico os questionamentos, né? Então, às vezes, chegam pra gente antes de passar para o médico por causa do acesso à informação. Mas muitas famílias gostam muito de ter esse olhar do médico, encaminhamento do médico e se sentem mais seguras. Então, a partir do encaminhamento médico, eles vêm pra gente. Então, realmente vai depender de família. Tem família que já estimula mais a criança, tem família que não estimula tanto a criança. Então, é realmente de família para família. Que nem a pessoa comentou ali no vídeo também, né? É esse olhar individualizado, porque às vezes o ambiente também favorece o desenvolvimento. Então, vão ter ambientes que os pais estimulam mais, deixam mais o bebê em tummy time, de barriguinha para baixo. Tem famílias que vão deixar mais a criança no ninho, né? Naquele ninho que restringe um pouco os movimentos, ou no bebê conforto, no berço. E acaba que o bebê e a criança não exploram tanto quanto deveriam. Então, é tudo muito de família para família, de local para local. Mas a gente não pode ficar achando que cada criança tem seu tempo e esperar, e ir levando, porque pode estar escondendo um problema muito pior, né? Pois é esse o ponto, né? Não dá para você ficar achando que, mas tá tudo certo, né? Deus mandou assim, tá tudo certo. Sim, Deus mandou assim e a gente tem que buscar informação, tem que buscar inclusive a Ele, né? Orientação pra gente descobrir o que tá acontecendo com as nossas crianças. Quanto mais tempo você espera, pior pode ficar. E aí a gente sabe que não é uma questão só da criança, da família toda. É a família toda que vai acabar sofrendo. Tem participação chegando aqui com a gente de Iratama, Paraná. Bem-vinda, Roseli. Meu neto teve atraso para firmar o pescoço e também sentar. Poderíamos ajudar de que forma? Vamos lá. Tem que saber qual a idade, né? Quantos meses tem esse bebê também, pra gente conseguir dar mais específico. Mas, de um modo geral, a orientação que a gente sempre passa para as famílias é que esse bebê, ele permaneça de barriguinha para baixo. Então, que a família permita ele explorar esse tempo de barriga para baixo, que é o tummy time, que a gente chama, que é a posição mais benéfica para os bebês, que ele vai ficar ali, ele vai conseguir colocar a barriga, o rostinho, virar o rostinho para os dois lados, erguer a cabecinha, e a partir desse ele consegue explorar outros movimentos. Então, ele vai empurrando também para ficar mais sentadinho depois e permitir que o bebê fique no chão, brincando no chão e explorando o próprio corpo a partir do brincar. Gente, eu vou pedir para nossa produção, se a gente tivesse a imagem do tummy time que ela citou, é literalmente colocar o bebê no chão, de preferência, não em cima da cama, porque se ele começar a rolar, ele vai cair, vai se machucar. Deixar no chão, em cima ali de uma cobertinha que seja, mas que ele possa, é aí que ele vai fazer aquele estímulo de botar a mão no chão, se apoiar e levantar a cabeça. Isso mesmo, que é muito importante. A criança começa a chorar, porque ela vai se sentir totalmente desconfortável, Júlia. A gente tem que insistir. A gente começa com um pouco período, né? Então, vai 5 minutinhos, aí conforme ela for aceitando, vai aumentando esse tempo, até que depois ela já consiga ter bastante autonomia nessa posição, e começa a pivotear, rolar, e aí depois passa pro sentado, engatinhar, e aí vai porque a gente as etapas. Precisa criar musculatura nessa parte aqui, né? Entre a cabeça, o pescoço, tá? E os ombros. Eu pedi pro pessoal cortar aqui pra mim, que eu tô mostrando. Então, você vai fazer essa musculatura aqui entre a cabeça, o pescoço, os ombros e as costas. Então, conforme você vai fazendo esse movimento, você vai fazendo esse trabalho muscular. E aí, a criança fica mais forte, né? Digamos assim, para poder fazer o restante do processo. É a base, né? Então, pensando, quando ela for sentar, ela vai precisar ter um controle de tronco, uma extensão do tronco, e tudo isso vai sendo fortalecido porque tem a gravidade atuando, né? Então, ela tem que vencer a gravidade para esticar o corpinho, para vencer a gravidade, levantar a cabecinha. Então, tudo isso vão sendo algumas habilidades de base, até pensando depois no engatinhar, também vai ter que ter esse apoio das mãozinhas. Então, é a construção do movimento. Cada movimento antecede, né, essas habilidades que vêm depois. E até para a fase que vem depois, né? Digamos ali com 2, 3 anos, a criança já está andando, ela vai tropeçar, a primeira coisa que ela tem que fazer é colocar a mão para se defender do cair, e não o rosto, e não a cabeça. Então, a gente percebe que até aí
é um problema. Muitos adultos atrapalhados, né, não foram desenvolvidos lá na infância. Acho que tem essa conexão, né, Júlia? Tem mais uma participação chegando de Altinópolis, São Paulo. Leonor, bem-vinda, querida. Tem uma sobrinha que tem 1 ano e 10 meses e não fala nada. Temos que nos preocupar? Qual médico procuramos? Isso já entra um pouquinho mais na questão da linguagem, da comunicação, né? O ideal é procurar um profissional fonoaudiológico, então, uma fonoaudióloga, para que a gente consiga estar dando esse tratamento especializado, né? Mas o médico, às vezes um neurologista ou até um pediatra que faça o acompanhamento dessa criança, já consegue dar um encaminhamento. O ideal é que com 1 ano e 10 meses ela já tenha um vocabulário mais abrangente e que não fique não fale nada, né? Nesse momento é bem importante, já acende o sinal de alerta pra gente, pra entender por que ela não tá falando ainda. Mas aí eu deixo com os profissionais da fono mesmo, que eles têm mais propriedade. Uma coisa legal é o seguinte, provocar a criança, né? Muitos pais acabam falando pela criança, né? Ah, você quer isso daqui? Provocar a criança para que ela diga o nome disso daqui. Ah, você quer o tablet? Ah, você quer o celular? Ah, você quer comida? Ah, você quer a batatinha? Ah, você quer o macarrão? Então, assim, a gente acaba falando pelas crianças. A criança, para ela, tá tudo tranquilo. Você tá falando por mim, por que eu vou ter que fazer esforço, né? E tomara que seja isso, né? A gente espera que seja só essa preguicinha, digamos assim, de falar, né? E do mesmo jeito que muitas famílias acabam falando pelas crianças, tem muitas famílias que fazem pelas crianças, né? Então, por isso que também tem muita questão de atraso no desenvolvimento. Porque os pais não permitem que a criança explore. A criança tá indo, tá fazendo, teve uma dificuldade, o pai já pega e faz por ela. Ou chorou um pouquinho, o pai já pega no colo. Então não deixa que essa criança explore o corpo e entenda toda a possibilidade que o corpo dela tem também. E assim também com a questão da fala, né? A gente quer tudo muito rápido e acaba não permitindo que a criança explore tudo que o seu corpo ou que a sua comunicação tem capacidade para fazer. Perfeito. Júlia, você vai ter que voltar pra gente bater mais papo. Adorei esse assunto, foi muito bom, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Você que está me assistindo, agora Minuto Itaipu para continuarmos por aqui. Olá, Carla Lima. Boa tarde a você e a quem acompanha o programa A Vida Não Para. Este é mais um Minuto Itaipu. A Itaipu Binacional reafirma o compromisso de apoiar os projetos apresentados pelos núcleos de cooperação socioambiental que envolvem diagnóstico, planejamento e execuções de ações socioambientais com participação direta da sociedade. Os 21 núcleos abrangem 434 municípios do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul. Foram criados em 2023 e mobilizaram mais de 11 mil pessoas por meio de seminários, encontros e formações realizadas em parceria com o Itaipu Parktec. Durante o evento, representantes dos núcleos apresentaram iniciativas nas áreas de saneamento básico, gestão de resíduos e fortalecimento de ações de catadores. Autoridades destacaram o modelo de governança participativa da empresa e a importância da escuta ativa e da organização comunitária para orientar investimentos e promover desenvolvimento territorial. E agora a gente vai conversar com o Luquinha sobre o magnésio quelato e tem mais daqui pra frente. Presta atenção no recado. Muito boa tarde para você, Carlinha. Boa tarde para todos vocês que nos assistem. Eu estou aqui para te ajudar nessa reta final de ano, para você que está lidando diariamente com a dor, com aquela dificuldade de se movimentar. Falta mobilidade. Você já perdeu a sua liberdade até dentro de casa. Isso, além de frustrante, é estressante e vai acarretando inúmeros problemas. Você fica mais estressado, cansado, a dor só aumenta. Em consequência, decorrer do estresse, você não dorme bem, a dor não alivia. Aquela medicação, o medicamento que você faz uso, às vezes faz aquela ação paliativa, mas não tem mais o mesmo efeito, justamente por conta do excesso de cortisol gerado pela dor. O magnésio é 100% natural e te ajuda a reduzir essa dor aí de forma segura, tranquila, sem comprometer a sua saúde e sem você precisar ficar preocupado com interação medicamentosa. Para você que sofre com dores, mas também é diabético, hipertenso,
pode fazer uso tranquilamente do magnésio quelato. Ele não vai fazer interação com essa medicação. Pelo contrário, por ele melhorar o fluxo sanguíneo, ajudar no alívio da dor, na redução do estresse, porque diminui os níveis de cortisol, vai ajudar também no efeito da medicação que você faz uso, justamente para que você consiga ter bem-estar e melhorar a sua saúde. E você pode pedir agora o seu magnésio quelato no 0800 591 8773. Eu vou te mandar de presente 4 meses do nosso cálcio da Joy. Vou te mandar também um tratamento completo com o nosso óleo de cártamo, que é o nosso seca-barriga. Ele é especial, ajuda você a melhorar o funcionamento do seu metabolismo, acelera todo o seu organismo para que você consiga estimular a quebra e a queima de gordura de forma natural. Ligue já, 0800 591 8773, 2 presentes, tem desconto de 70% para você, é reta final do ano, é preço de laboratório, não paga ligação, não paga o frete, então liga, 0800 591 8773, Carlinha. Valeu, querido. Gente, é o seguinte, presta atenção nesse recado super importante. Hoje, às 4 da tarde, tem um programa mais do que especial dedicado à irmã Zélia. É uma homenagem aos 25 anos de vida religiosa dessa mulher incrível. E cada um desses anos foi entregue à espiritualidade, à evangelização e também ao compromisso, claro, de levar para as pessoas o encontro com Jesus. E desses 25 anos, 10 deles foram dedicados aqui na TV Evangelizar, ajudando a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Então, não esquece, viu, gente? Não perde não, porque vai estar linda essa homenagem, esse programa especial que nós fizemos é hoje, às 4h30 da tarde. O intervalo é super rápido, a gente vai rapidinho ali, eu já volto. E vamos trazer dicas preciosas para você cuidar das suas roupas de couro, que acabam, né, com aquele bolor bem ruim quando passa esse período aí de verão, porque elas ficam fechadinhas aí dentro do armário, que a gente sabe, né? Eu volto já com essas dicas para vocês. Você sabe o que fazer com a sua peça de couro quando ela fica no armário por muito tempo. Algumas partes do Brasil, algumas regiões, tem um verão quase que o ano todo. Que bom para vocês, porque aqui no sul, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente teve quase 10 meses de frio. E aí, a gente utiliza até mais as roupas de couro do que quem está em regiões mais quentes. E aí é o seguinte, querendo ou não, esse couro vai ficar fechado no armário por alguns meses. Seja 1, 2, 3, 4, 5 meses até o frio chegar. E aí, se você que está na região quente vai passear no lugar mais frio, vai tirar do armário e vai dar de cara com o quê? Com o bolor. Sim, porque essas roupas, elas respiram. É um material que acaba respirando e ele vai ter aquele bolor indesejável. Mas como é que a gente cuida do couro? Você sabe como é possível? E o couro sintético, você acha que vale a pena? Pelo custo-benefício? Eu vou conversar aqui com a Débora Vasques, que é empresária, especialista no assunto e vai tirar essas dúvidas todas aí da nossa mente. Bem, vamos ter várias imagens de roupas de couro passando aqui na tela também para você identificar de repente uma peça que pode ser parecida com a sua. Bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu acho que para a gente começar essa conversa, vamos falar dos cuidados. Couro de verdade. Diferença entre couro e sintético, para a gente começar. Diferença, vamos lá. O couro sintético é um couro de origem vegetal, ou seja, ele é feito de petróleo. Nada sustentável e tem uma durabilidade mínima. O couro animal, ele é um subproduto da indústria alimentícia, ou seja, é um produto mais resistente, é um produto que tem uma durabilidade longa e ele vale um investimento. Me diz uma coisa, uma roupa de couro, quantos anos ela pode durar? Ela pode ser eterna. Eterna? Pode ser eterna. Com os cuidados apropriados, ela pode passar de geração em geração. Uau! Sim. E o sintético? Porque tem muita questão do, eu vou comprar uma roupa de couro sintético, porque é o custo-benefício, eu vou pagar 1/3 do valor que eu pagaria numa roupa de couro de verdade, mas você vai usar 1/3 do tempo, ou menos do que isso. Aliás,
muito pouco tempo. Porque de uma estação para outra, o couro sintético se deteriora, né? Sim, ele se desfalece, né? Ele se desfarela, ele se deteriora, ele perde a cor, ele rasga, né? Exatamente porque ele é um plástico, né? Então ele não tem a mesma maleabilidade do couro animal, que é resistente, que é macio e que tem uma vida útil bastante prolongada. Então, não vale o investimento. E como é que a gente cuida do couro de verdade? Aquela jaqueta, aquela calça, aquele colete, enfim, que às vezes era do vô, da avó, né? E tá passando, como você disse, de geração em geração. Mas às vezes a gente não tem um cuidado devido. Que tipo de produto a gente pode usar? Porque tem de tudo. Na internet, o que mais tem é especialistas aí de sofá, que ensinam a passar hidratante de pele no couro, que ensinam a usar detergente, que ensinam a usar... eu tô aqui colocando as coisas que eu já vi. Depois você me diz se é sério ou se não é, se é verdade ou se não é. Vinagre, enfim, vão temperando aquela jaqueta de couro, aquela roupa de couro. E aí? Bom, para começar, jamais usar soluções caseiras. Elas não são boas para o couro, né? Então, usou a sua jaqueta, né? Usou ela, tira, vira do lado avesso, passa um paninho úmido. Por quê? A umidade ela vai ficar do lado interno e não do lado externo, certo? Por dentro, então. Exato. Então, você tem o forro da jaqueta, né? Estamos falando de uma jaqueta. Ou uma calça, por exemplo, você usou, passa um paninho seco por fora, vira ela do avesso e deixa ela arejar. Deixa ela ali arejando e no dia seguinte você pode guardar. O armazenamento. O armazenamento é sempre importante você fazer ele dentro de um saquinho de algodão ou um saquinho de TNT, jamais em saco plástico. Porque em saco plástico, o que vai acontecer? Não vai respirar. E o couro é um material vivo, ele precisa respirar. Uma coisa bem interessante também para desmistificar, fazendo um adendo, é que as pessoas tendem a dizer que o couro tem essa questão para inverno, né? Ela é mais invernal. Mas o couro é hidrotérmico, então ele se adapta à temperatura do seu corpo. Ou seja, se você está com a temperatura ok, ele vai manter aquela temperatura no verão, no inverno, tanto que ele não esquenta e ele não esfria. Então eu poderia usar, por exemplo, um blazer de couro, mesmo que tivesse calor. Sim, você pode, né? Depende da tua temperatura corporal. Olha Mas só. sim, você pode, porque ele respira. Eu Que hoje legal. mesmo estou com uma calça de couro no calor de 30 graus. Pois é, 30 graus aqui em Exatamente. Curitiba, quem diria, hein? Estávamos aguardando esse calor ansiosamente. Tarcísio Zanin, de Pouso Alegre, Minas Gerais, bem-vindo, querido. Qual o procedimento que devemos tomar com as roupas de couro? Aqui o Tarcísio está falando e olha, uma fala aqui, a pergunta do Tarcísio cai bem na tua resposta que você acabou de dar. A gente não deve usar aquelas capas plásticas para colocar a roupa de couro, de jeito nenhum, então. Não, exatamente. Nada de capa de plástico, TNT ou um saquinho de algodão. E você estava falando sobre hidratação, né? Hidratar o couro, você pode, mas assim, uma vez por ano e eventualmente, né? Mas nunca com produtos de corpo. Isso não existe, não funciona. O couro, ele precisa de material específico para ser usado. Então, a gente encontra esses materiais na internet ou em lojas de sapato, enfim, porque precisa ser um hidratante que não contenha silicone. Porque não pode ter silicone? Não, não pode ter silicone. Então, você precisa... Para você ter um couro que tem uma durabilidade quase que infinita, vamos dizer assim, ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser bem cuidado. Então, qualquer produto à base de silicone não pode de jeito nenhum. Nada de hidratante caseiro, nada de soluções caseiras, nada de vinagre, nada. É sempre... mandar lavar em lavanderia? Em lavanderia você pode, quando você tiver uma situação bastante extrema, sujou com café, derrubou a jaqueta em algum lugar, aí você leva numa lavanderia, né? Mas não necessariamente precisa fazer isso sempre. Certo, então passou um paninho úmido, sempre guardar virado ao contrário. Isso, do avesso. Você pode guardar ele virado do avesso, como do outro lado. O que é importante você limpar ele do lado do avesso, deixar ele respirando do lado do avesso, para depois você guardar. É possível deixar exposto ao sol ou não? Não. Couro não aceita sol, nem umidade. Esses são inimigos silenciosos do couro. Então, você tem que deixá-los longe do sol, porque o sol ele vai ressecar esse couro, que é de origem animal. Então, sempre à sombra. Sempre à sombra. Perfeito. Adorei conversar contigo, Débora. Você vai ter que voltar mais vezes. Vamos trazer aqui peças de couro para mostrar a diferença entre elas. Acho que vai ser super legal para ajudar também quem tem em casa a escolher uma peça bem legal. Muitíssimo obrigada, Eu que viu? agradeço. Obrigada. Você que está me assistindo, recadinho agora da Vanessa do Vision X para a gente continuar por aqui que tem mais.
Você que sofre de catarata, glaucoma, precisa fazer uma cirurgia, já fez e está em processo de recuperação, você precisa conhecer o poderoso Vision X, que é esse aqui, ó, do X bem grandão, que você vai tomar uma cápsula por dia. E ele vai agir diretamente lá no fundo do seu olho, melhorando, fortalecendo, lubrificando, aquela sensação de olho cansado, que escorre lágrima o tempo todo. Vision X é pra você. Então pega o telefone que está na sua mão e liga para o número que está na sua tela para garantir o Vision X aí na porta da sua casa. Ah, Vanessa, mas será que funciona? Será que eu ligo, que eu não ligo? Vamos fazer o seguinte, eu trouxe um cliente aqui que estava como você em dúvida. Ligou, comprou e olha o resultado. Tinha dificuldade para ler assim, letra miúda assim, né? Depois que eu comecei a tomar o Vision X, eu senti uma grande melhora na minha vista, viu? Eu via propaganda na televisão, aí eu peguei e comprei e deu certo. Estou achando uma diferença boa, viu? Agora eu enxergo até sem óculos, às vezes, letra miúda assim. Deu certo para ele, né? Eu também tenho as vistas curtas, aí ele comprou para mim também e graças a Deus deu certo. Estou me sentindo bem. Na embaçada, né? Dá pra gente ver as coisas de pertinho, mas de longe não. Agora não, graças a Deus melhorou. E ligando agora, você vai garantir 60% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. 60% de desconto e além disso, gente, vai levar essa linda eco bag de presente para presentear seu filho, seu neto. Vai pintar essa linda eco bag, ó, juntinho aí, presentão de Natal, hein? Mas tem que ligar agora pro telefone que tá na sua tela. Não perde tempo, é 60% de desconto e mais essa linda eco bag. Não fica de fora, porque o Vision X é o X da sua visão. Hoje tem noite de louvor aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, e você é o nosso convidado. A partir das 18 horas começa o Santo Terço Mariano e às 19 a nossa noite de louvor da série Famílias Restauradas e Consagradas ao Senhor. O tema de hoje é famílias abençoadas. Então a gente vai receber, inclusive, olha a galera que tá aí na tela. O padre Kleberson Evangelista, o cantor Fernando Vinhotti, as irmãs Carmelitas Servas de Sião, que irão conduzir esse momento, claro, de oração, de cura e de bênção para os lares. Então, traga a foto da família. Se não puder trazer a família inteira, traz a foto da família ou parte dela para esse momento especial. Combinado? Muito bem, é o seguinte, a gente vai encerrar o programa de hoje com uma imagem da cidade de Dortmund, na Alemanha, que acendeu a maior árvore de Natal do mundo. E esse ano a estrutura ganhou uma decoração totalmente iluminada por luzes de LED e traz 2 anjos enfeitando o centro e o topo das árvores. Coisa mais linda do mundo. Eu vou encerrar o programa hoje com essas imagens. Já quero te convidar agora para ficar junto com a gente, porque tem o Hora Boa, já na sequência. E claro, amanhã eu tô aqui de volta com vocês. Um beijo gigante no coração e vamos ver essa árvore maravilhosa? Coloquem na tela, por favor. It's a time that every Santa will hear.